Salve torcedores e torcedoras do Ponto Contra. Cara, hoje se você não está acompanhando italiano, assiste este vídeo, porque esta rodada número 26 foi incrível, foi absurdo. O meu roteiro está gigante, mas gigante de conteúdo, então assista, porque é sério, isso daqui vai resumir acho que umas 10 rodadas de campeonato italiano, então vamos acelerar, porque a gente tem muita coisa para ver. Vamos começar pela classificação. Inter líder com 57 pontos, assumiu a liderança. Napoli tem 56 pontos, segundo colocado. O Atalanta em terceiro com 54 pontos. São os três times que estão disputando o título. A Atalanta está a 3 pontos do líder, então em uma rodada pode alcançar. Claro que tem um saldo de gols aí para compensar. A Juventus segue em quarto colocado com 49 pontos. Em quinto vem a Lazio com 47 pontos e a Fiorentina com 42 pontos. Aqui a gente tem os três times brigando pela quarta vaga de Champions. Porque se você tem três times brigando pelo campeonato, o italiano normalmente tem três times brigando pelo campeonato em todas as edições, é o campeonato mais disputado das top 5 ligas, você só tem mais uma vaga para disputar a Champions. Então a gente tem Juventus, Lazio e Fiorentina brigando por essa vaga, a Juventus ganhando, né? E aí, olha só, fora do G6, sem nenhuma vaga de competição europeia, por enquanto, a menos que a Liga Italiana ganhe mais vagas. Você tem Milan em sétimo com 41, Bologna em oitavo com 41, os dois com um jogo a menos, que já aconteceu. Pra mim ainda não aconteceu. Eu não sei o que aconteceu, eu acho que o Bologna ganhou do Milan, é mais time do que o Milan. Mas agora que eu tô gravando ainda não aconteceu, quando eu postar o vídeo vai ter acontecido. E a Roma em nono colocado com 40 pontos. E aí a gente tem esses três times brigando por essas vagas de Europa e Conference League. Isso é claro, supondo que é um G6. Se algum time ganhar a Europa League, se algum time ganhar a Champions, bem que se a Inter ganhar a Champions, a Inter já vai estar no G4, não ganha vaga. Então vamos lá para os nossos partidos da rodada 26. Começamos entre os jogos grandes, é claro. Venezia 0, Lazio 0. Eu não quero criticar a Lazio, porque todo jogo fora de casa do campeonato italiano é muito difícil. O Venezia é um time que veio da segunda divisão, está na projeção de cair de volta para a segunda divisão. A jogar na casa do Venezia é muito difícil. Porém, existe uma ambição de vaga de Champions. É chato fazer essa cobrança, porque é completamente normal você não ganhar na casa do Venezia, mas a Lazio tem que ir atrás, É claro que sofreu também, estava sem o Tati Castellanos, mostra a falta que ele faz, apesar da Lazio ter uma reserva competente com o Noslin, Cara, eu esqueci, é porque tem um cara com um nome muito complicado, o Pedro tá lá no banco da Lazio, né? Tem o Noslin, tem um cara, eu vou lembrar o nome dele aqui pra vocês, tem o Bulaidia também. O nome é tão complicado que vocês vão entender por que eu não lembrei. Não, era o Bulaidia mesmo. Era o Bulaidia, eu já ia falar Deli Bashiro, mas Deli Bashiro normalmente é titular. A Lazio decepcionou, o Guendouzi decepcionou para um time que teve o controle da posse de bola, deveria ter criado mais. Agora o Zaccagni continua sendo um bom ponta camisa 10, o Zaccagni cria muito bem, acho que ele dá 6 passes chaves, eu deveria ter anotado, não anotei. E o Isaacsen continua sendo um jogador que ele finaliza muito bem, tanto de fora da área quanto dentro da área. 4 passes decisivos pro Zaccagni e uma grande chance criada. Um ponta, camisa 10, isso é muita coisa. Vamos seguir para o Torino 2 e Milan 1. Cara, vai ter muitos desastres essa rodada, o campeonato italiano acaba se submetendo a isso. A mesma coisa que serve para Lazio serve para o Milan. Eu não quero cobrar uma vitória na casa do Torino. A Juventus não ganhou esse jogo. Cadê? Eu anotei os times que não ganharam esse jogo, ou foi outro? Mas a Juventus não ganhou esse jogo, eu acho que o Napoli não ganhou esse jogo, a Atalanta não ganhou esse jogo. É muito difícil enfrentar qualquer time italiano na casa dele, porque as torcidas na Itália são mais pesadas. O Milan tem uma infelicidade de um gol contra, e aí o Torino começa a ganhar. E aí você virar um jogo contra o Torino é mais difícil ainda. Milinkovic-Savic é o melhor goleiro da liga. E é claro que a liga fica muito interessante quando o melhor goleiro de toda a competição
está em um time de meio de tabela. E aí, cara, ele tem 2.07 de expectativa de gol defendida, ou seja, ele deveria ter tomado 2 gols a mais do que ele tomou, o jogo termina 2-1. Tem 7 defesas, sendo uma de pênalti defendida do Pulisic. Ele já tinha defendido um pênalti, se não me engano, contra a Juventus também. E contra a Atalanta eu acho que ele não defendeu o pênalti, mas ele defendeu muito também. Milinkovic-Savic é o goleiro mais decisivo da liga. A gente começou com o David De Gea, mas Milinkovic-Savic está um absurdo. É o melhor goleiro da liga e acredito que ele vá para algum time mais forte nesta mesma liga. Eu acredito que o projeto do Torino é muito forte em todas as temporadas. Na temporada passada terminou em 10º, o Napoli foi 11º, terminou à frente do Napoli. Isso é grande para o Torino, né? Só que a lesão do Zapata acabou atrapalhando esse Torino e aí ficou do jeito que é. A infelicidade que a gente tem que ver do Milan jogando com posse de bola. O Milan não sabe construir com posse de bola. O Conceição, eu não vou julgar todo o trabalho, mas eu acredito que construir com posse de bola, dominar a posse de bola não é uma das virtudes do Conceição. E eu acredito que para o Milan dar certo, que é algo que eu vi nos grandes desempenhos do Milan, cara, somar um monte de jogador operário no setor ofensivo, que é o que não está fazendo com Rafael Leão e João Félix, e investir totalmente na roubada de bola, criação de oportunidade que não precisa ser bem qualificada, porque o ataque é bem qualificado, e aí finalizar. O Reinders, ele marca por uma pressão do Milan, uma bola que sobra, e o Reinders tem qualidade de finalização. Isso é um volante do Milan. A qualidade de finalização dos pontas e do centroavante, ainda mais agora com o Jimenez, Pulisic, João Félix e Rafael Leão, pelo amor de Deus, né? E aí a gente tem essa pressão que sempre funciona pro Milan. O Torino, após o empate, o Torino marca 2 minutos logo depois. Cara, é incrível. Vocês têm que ver os melhores momentos para ver esse gol. Eu acho que é o Thiago que marca uma falta, e aí ele tá reclamando da falta. Aí o cara do Torino pega a bola, botou no chão, tocou, e o outro chutou, e aí fez um golaço. 2-1 pro Torino. Perdão, galera, renite. A galera da Bet, se vocês verem o Torino ganhando algum jogo, não esperem que ele sofra a virada não, tá? Não esperem isso. Inter 1, Gênova 0. A gente tem um retorno pra quem não lembra, a estreia da Inter foi contra o Gênova. E aí se esperava que o campeão italiano ganhasse na primeira rodada e começou empatando. Mais uma partida gigante do camisa 10 Lautaro, camisa 10 moderno Lautaro. Quero muito destrinchar sobre este tema camisa 10 moderno, mas não vai ser hoje, porque hoje tem muito conteúdo. O Lautaro Martinez faz 3 dribles certos, de 3 tentados, 2 passes decisivos, 7 de 8 duelos ganhos no chão, 4 de 4 duelos ganhos aéreos. Isso com 1,75 de altura. Ele é um mini gladiador. E é tudo que precisa para brilhar no campeonato italiano. É ter a raça do Lautaro Martinez, a participação de jogo do Lautaro Martinez. É tudo que o Lautaro Martinez tem. É claro que a gente sabe que ele peca na técnica. Se não me engano é o primeiro ou o segundo centroavante com mais grandes chances perdidas. Mas ele é esse camisa 10 moderno da Inter que faz tudo que a Inter precisa. E num jogo desses que a Inter não está ganhando, ele vai lá e faz o seu gol para poder conseguir a vitória. Mkhitaryan faz uma partida ruim, é substituído para o Zielinski fazer uma partida medíocre. Extremamente, como é que eu posso dizer, agoniante ver que o Fratesi, que foi em 2024 o melhor jogador da seleção italiana, só pode entrar na saída do Barella. Você tem Mkhitaryan e Zielinski fazendo temporadas medíocres e um só substitui o outro. Porque ou é o Mkhitaryan ou é o Zielinski. O Fratesi só entra se o Barella sair. Não tanto o Fratesi pediu para sair, para ser negociado. Pô, eu sou o melhor jogador da seleção italiana. Seleção italiana que tem o próprio Barella, né? Mas o Barella é superior, sim, mas não tem por que o Fratesi não ser titular na Inter. Eu sou o melhor jogador da seleção italiana. E o meu treinador não só me deixa no banco, como ele só me coloca se for no lugar do Barella. É um negócio absurdo. O Fratesi tinha que no mínimo entrar todos os jogos, no mínimo. Ele é superior a Zielinski e Mkhitaryan. Porém, a cabeça do Inzaghi ela é muito 6 por meia dúzia. Você mantém o 3-5-2. Eu até esqueci da minha mesa tática aqui. Você mantém o 3-5-2 aqui e você tem esse meio de campo aqui, aberto na direita, que esse meio de campo ele é box to box.
enquanto o meio de campo da esquerda ele possui um pouco mais de técnica criativa. E você não pode mudar disso. É Mkhitaryan, Zielinski de um lado, do outro é o Fratesi. E aí eu acho que limita muito a Inter de Milão. Não tanto a Inter é um time previsível, que apesar de ter um dos melhores desempenhos da Europa, é quase impossível de ver esse time virar um jogo. Muito difícil mesmo. Joaquim Correa joga de titular tanto nesse jogo quanto do meio da semana, que é a Copa Itália. Ele ganhou um pênalti na Copa Itália, no Campeonato Italiano ele foi terrível. Tá em ritmo de vir pro Brasileirão. Se existe alguém de uma fanbase aí, de uma organizada, vai lá, organiza o seu time brasileiro pra chamar o Joaquim Correa pro Brasil, que vocês conseguem. E ele vai se dar muito bem aqui, porque ele é um jogador que se destaca pela técnica dele. E aqui no Brasil a gente valoriza muito a técnica. O Aslani está aprendendo a ser o Çalhanoğlu. Tem acertado muito bem nas bolas longas e nas bolas paradas também, tanto falta quanto escanteio, mais escanteio do que falta. Porém, ele não vai chegar ao nível do Çalhanoğlu. O Çalhanoğlu, quando voltar de lesão, não sabemos se vai chegar ao nível que ele estava dando no início da temporada. Falei aqui, sem o Rodri, o Çalhanoğlu é o melhor volante da temporada, ele se machucou. Eu acho que esse título sobra para Gravenberch. E vai ser... Como é que eu posso dizer? Vai ser uma fraqueza da Inter, se o Çalhanoğlu não recuperar o ritmo. E o Aslani está tendo que substituir o Çalhanoğlu sem ter sido treinado para ser o Çalhanoğlu. É difícil você ter um volante sub-25 que saiba ser a principal referência de construção no time. Não só isso, ser o regista. O regista ele tem muito mais funções com a bola do que apenas um construtor recuado. Eu falei do Fratesi, vou ter que falar do Barella. Cara, o Barella quase marca 2 golaços. Bicho, é coisa de louco, coisa de louco. Bem aqui do meio de campo, pera aí, ó o fogo aqui. Bem aqui do meio de campo, caiu uma bola pra ele, ele viu o goleiro adiantado, ele chutou. Gente, a altura foi perfeita. Talvez a bola tenha sido tão alta que o vento impediu que ele fizesse um gol no ângulo do meio de campo. Talvez tenha sido isso. Porque a bola vai na altura perfeita do ângulo, só que ela vai pegando efeito pro lado. Mas o goleiro iria defender. Ele não estava tão vendido no lance. Mas que foi pego de surpresa, ele foi. E o Barella também quase marca um golaço na entrada da área. É absurdo o que faz o Nicolo Barella. Coloco aqui como o melhor meio-campista da temporada. Meio-campista, não estou incluindo volantes e nem meias atacantes aqui. A gente vai colocar o Pedri talvez, mas o Pedri eu considero meio atacante. E o Bellingham também é meio atacante, o Wirtz é meio atacante e o Gravenberch é volante. Mas meio campista, não vejo alguém do nível do Barella atuando esta temporada. Não vamos falar sobre a derrota do Napoli, e sim a grande vitória do Como. Cara, o que faz esse Como? Ele é... Eu falei que é a liga mais disputada, né? Não é só a liga mais disputada pelo título, é a liga mais disputada pelo título das top 5 ligas, a liga com as vagas de Champions mais disputadas das top 5 ligas, vagas de Europa Leagues, vagas de Conference Leagues, é a liga que tem as melhores segunda e terceira divisão do campeonato europeu, que é a Europa League, e a Conference sempre tem um italiano ali na semifinal ou na final. É a liga onde a zona de rebaixamento também é uma das mais disputadas e os times que vêm da segunda divisão são um dos mais incríveis. E este Como de Cesc Fábregas é disparado o melhor time que veio da segunda divisão nas top 5 ligas. É incrível o que faz o Como. Como em português, em inglês, how. How play, how. Uma piada que eu faço que não tem graça, tá? Mas seria como joga o Como. Mais um grande jogo de Nico Paz. Detalhe, ele foi como centroavante hoje. Pra quem não conhece Nico Paz, ele é só... Eu vou descrever poucas coisas. Meio atacante, canhoto, argentino, é o melhor driblador da liga, é o artilheiro e líder de assistências de seu clube. Pouca coisa, né? Nico Paz. Na verdade, eu não sei se ele é o artilheiro. Eu vou ficar devendo essa informação. E na rodada passada ele fez um golaço contra a Fiorentina, se não me engano, que chamou a atenção do Real Madrid. Aí a situação contratual de Nico Paz. Essa aí eu teria que fazer uma grande pesquisa, que não é de meu interesse, mas quem quiser pode pesquisar. Ele é um jogador do Real Madrid que foi emprestado para o Como com uma cláusula de compra, e o Como tem a possibilidade de comprar
e o Real Madrid não pode rejeitar. Porém, após essa compra, o Real Madrid tem uma cláusula de recompra para poder ele voltar para o Real Madrid. Então, como paga o Real Madrid e o Real Madrid paga de volta o Como. No final das contas, esse último dedinho aqui, quem está querendo o Nico Paz é a Inter de Milão. Então, ele está disposto a gastar 30 milhões. Se eu não me engano, a cláusula de compra é 5, a de recompra é 9 e a Inter parece que está disposta a gastar 30 milhões. É um meia que ele já brilhou no campeonato italiano e para a Inter, que é o melhor time italiano, é de muito interesse, né? Como o Bayern também contrata alguns jogadores da própria liga, porque ele sabe que já deu certo naquela liga e enfraquece os adversários também, né? Ai, deu uma canseira aqui. Hassani Diallo, 19 anos. Cara, este jogador que veio do Real Betis, 19 aninhos, tá? Ele é ponta tanto direita quanto esquerda. Foi fundamental para a vitória contra o Napoli. Olha só, um time que veio da segunda divisão ganhando o líder, né? A Inter virou líder por causa dessa vitória do Como. Vitória totalmente justa. Hassani Diallo pressiona, o Napoli faz uma lambança, sai gol contra. E Hassani Diallo, após o time estar empatando, vai lá e marca o gol da vitória e sai com seus 3 pontos. 8 jogos e 5 gols para criança. Joga pouco, né? Detalhe, vocês viram que eu falei que saiu um gol contra só por conta da pressão dele. Ele tem uma média de 3.4 bolas recuperadas por jogo. É muito para um ponta, é muito para um time que veio da segunda divisão e está brigando por meio de tabela. Ele é um inferno para os adversários. Ele corre bastante, corre o campo inteiro, ele vai com raça nas divididas, quer recuperar a bola, quer fazer os gols. É simplesmente incrível, quer estar lá em todos os contra-ataques. É um motorzinho esse cara, é um motorzinho no setor de ataque, que é um pouco raro. Acho que dá para comparar um pouco com o Rafinha, né? Pode jogar nas duas pontas, gosta de pressionar, roubar a bola e já está de volta ao ataque. Ó minha rinite aí. E como eu disse no vídeo passado, o Napoli já perdeu o campeonato italiano. Quando passou a janela de transferência, o Napoli já tinha perdido o campeonato italiano, mesmo como líder. Só um milagre para falhar a Inter e a Atalanta e para o Conte fazer com esse elenco do Napoli, que já era fraco, para ganhar o campeonato italiano. Agora no meio da temporada perdeu o Kvaratskhelia, David Neres, que é o reserva, virou titular. Você perde a profundidade do seu reserva, porque você tem o David Neres como um reserva de ouro. Quando o David Neres vira titular, você percebe que você não tem mais um reserva de ouro. E aí o que a gente tinha de 4-3-3 no início da temporada do Napoli agora virou um 3-5-2 improvisado. É claro que é uma formação que o Conte gosta bastante, mas eu vou perguntar para vocês. Vocês já viram um time liderar o primeiro turno e chegar no segundo turno e mudar o modelo de jogo e ainda ganhar o campeonato? Acho que não, né? Pois é, a janela de transferências do Napoli cravou o título para qualquer time que não seja o Napoli. Detalhe para esse 3-5-2 que é composto aqui por Lukaku e Raspadori, nas últimas 2 rodadas, nenhuma vitória, porém o Raspadori marcou um gol em cada jogo. 2 gols no jogo, né? Então a gente tem um Raspadori vindo aí com grande potencial. E o Lukaku a gente sabe que ele gosta de ser um centroavante de apoio. Apesar do tamanho imenso dele, ele quer pegar a bola e criar a jogada para outras pessoas. Então vai ser interessante ver o que faz esse ataque do Napoli. E o meio de campo do Napoli perde muito nesse 3-5-2, porque quando você tinha... Na verdade, bora para esse 3-5-2 que já está aqui. Os 3-5-2 pro Lobotka e o McTominay subirem aqui... Lobotka não, Zambuanguissa. Subirem aqui e achar um espaço, tendo que desviar dos centroavantes, é muito mais difícil. E uma coisa que tinha se caracterizado nesse primeiro turno era esses volantes fazendo essa movimentação. Quando a gente tinha o 4-3-3, me perdoem, eu vou botar um lateral direito com a camisa 7 aqui, tá? Você tinha o Lukaku fazendo esse pivô, o Kvaratskhelia e o Politano aberto dando espaço, e aí o McTominay ou o Zambuanguissa poderiam aqui correr entre espaços. Quando a gente tem 2 centroavantes, esse espaço não existe. Então, a melhor trinca de meio de campo da liga pode estar se perdendo aí. Esses jogos eu vou passar bem rápido, infelizmente, porque o vídeo já está ficando longo, mas como eu falei para vocês, a rodada é cheia de conteúdo. Empoli 0, Atalanta 5. O que aconteceu? Um tal de senhor Gasperini parou de tomar vergonha na cara
como eu vinha falando aqui no canal, a galera que acompanha aqui no canal fica sabendo de tudo. O Gasperini estava usando um 3-4-1-2 com Charles de Ketelaere, que é meio atacante, como centroavante, Pasalic, que é volante, como meio atacante. Esta formação foi a desgraça da Atalanta na temporada. Não ganhou do Barcelona, não ganhou do Real Madrid, não perdeu 2 vezes pro Clube Bruges por conta desta informação. Para você que não acompanha a Atalanta e viu esses jogos, você não estava vendo a Atalanta do Gasperini, que ganhou do Xabi Alonso na final da Europa League. E esta rodada nós tivemos o nosso querido 4-2-3-1 com De Ketelaere de meio atacante, Pasalic de volante, Lookman de meio atacante, Retegui sendo o único centroavante. De Ketelaere foi humilde nesta partida. Lookman foi o craque. Com Lookman ele fez 2 gols, fez 2 golaços na verdade. O Retegui faz um gol e uma assistência. E aí, foi isso aí, cara. A Atalanta teve que passar a vergonha de ser eliminada pelo Clube Bruges, com todo respeito ao Clube Bruges, mas é porque a gente teve o 9º colocado enfrentando o 24º e o 24º ganhou 2 vezes do 9º colocado da Liga da Champions. E aí eles mudaram essa formação. Falando em passar vergonha, a gente vai ter também a Juventus fazendo a mesma coisa, senhoras e senhores. O 4-2-3-1 que já está sumindo esse 4-2-3-1. A Juventus perde para o Empoli no meio da semana usando um 4-3-3. Cara, eu não tô achando. Tá aqui. 4-2-3-1 com Dusan Vlahovic de volta ao time titular. 4-2-3-1 com Vlahovic. O Koop Meiners virou opção de volante. Ele entrou como meio atacante no esquema inicial do Thiago Motta no meio da temporada. Colomani, que chegou como centroavante e virou opção de ponta direita, porque alguém lembrou que o Vlahovic é o melhor jogador da Juventus, é o jogador com a maior folha salarial, é o maior salário da Liga Italiana, e que como o time já está fora da Champions, o Thiago Motta também não pode perder este ativo. O Vlahovic vai lá, pressiona, dribla o goleiro e marca o único gol da partida. A Juventus domina na posse de bola, expectativa de gol de mais de 2, sem pênalti. Não teve pênalti, porém o goleiro do Cagliari ele defende muito bem. O Motta está se tornando uma perda de ativos muito grande mesmo. E aparentemente ele tem interesse no Tonali, um time que já tem o McKennie, já tem o Koop Meiners, Locatelli, Douglas Luiz, cara, eu tô esquecendo ainda, Khéphren Thuram, 5 volantes, ele quer mais um volante. Não tem porquê. A janela de transferência da Juventus, de fato, eu acho que foi a melhor de todos os times da Europa. A melhor mesmo. O time jogava a temporada passada no 3-5-2 e eles conseguiram fazer 2 times de 4-2-3-1. Trouxeram 4 pontas ou 5 pontas, se eu não me engano, em uma só janela. Não tenho o que reclamar. O elenco é muito bom e, cara, é Motta out. Porque, com todo respeito ao Thiago Motta, tem gente que olha pra esse elenco e fala assim, pô, eu ganho o italiano. O Allegri disputou o italiano e ganhou a Copa da Itália com menos recursos do que esse. Um 3-5-2, o time titular não era tão bom quanto esse e a reserva nem se fala, né? Pra finalizar, o título do vídeo é A Perigosa Roma. Os últimos 5 jogos, não, os últimos 10 jogos nas top 5 ligas, a Roma é a 4ª colocada, perdendo só para Bayern de Munique, Bayer Leverkusen e PSG. Repara que ela só perdeu para times que jogam em ligas que dominam, né? Porque para o Bayer Leverkusen, o PSG e o Bayern de Munique não fazerem muitos pontos dentro de suas ligas, é algo muito raro. E a Roma do Ranieri está fazendo pontos equivalentes ou próximo disso. A Roma é o maior perigo de todo o campeonato italiano. Todo o campeonato italiano não existe um time mais perigoso do que essa Roma. Essa Roma pode empatar com o Napoli usando as reservas. Napoli o líder, né? Opa, deu um chute aqui. Esta Roma pode tirar pontos de uma Juventus, de um Milan. Ela pode jogar no contra-ataque, pode jogar com a posse de bola, pode jogar bem defensiva, contra-ataque direto, fluido.
Esta Roma foi uma excelência de posse de bola que ganhou do Monza de 4-0. E a gente tava sem agente incrível. Eu entrei na Roma agora. Sem Dybala e sem Dovbyk, que são os dois artilheiros. Dybala é o líder de assistência da liga, do time. O jogo da Roma ele foi simplesmente incrível. Parece que é um time que treina a posse de bola há muitos anos, porque ele controlou a posse de bola de uma forma incrível. O volante Cristante teve 111 ações com bola, um gol e uma assistência, jogando aqui na volância, tá? E ele é reserva, tá? É a vaga do Koné e do Paredes, que são dois volantes mais agressivos. A gente tem o Solé para controlar mais a bola e dar mais assistências. O Cristante, perdão, tô me confundindo. O Solé substituiu o Dybala, argentino de 21 anos, fez 6 passes decisivos. Olha o trovão aí, ó, falando do nível do Solé. Teve 6 passes decisivos no jogo. O Baldanzi, que estava substituiu o Dybala no meio da semana, mas também pode ser substituiu o Pellegrini ou o El Shaarawy. Para essas duas vagas, a gente está contando com Solé e Baldanzi, e a gente tem El Shaarawy e Pellegrini no banco. Essa vaga que ficou Cristante, a gente ainda tem Koné e Paredes no banco. Shomurodov foi o centroavante titular, marcou também, sem o Dovbyk. O Baldanzi ele fez 3 dribles de 3 e ganhou 7 duelos no chão, de 7 que ele tentou. E teve 2 gols dos alas, 2 golaços, Angelino na ala esquerda e Saelemaekers na ala direita. Só hoje a Roma, 2 anos depois que o Mourinho pediu seus alas de qualidade, ela conseguiu os alas que o Mourinho queria há 2 anos atrás. É simplesmente incrível ver esta Roma jogar. Para você que quer ser surpreendido, não vou dizer que a Roma é o melhor time da liga, mas é sim o que mais assusta pela forma como consegue jogar sem os seus titulares, pela forma como consegue mudar o estilo de jogo. O trabalho do Ranieri é simplesmente absurdo. Se ele estivesse no meio da temporada neste ritmo, poderia ganhar o italiano, mas não vai, por conta que ele está correndo atrás de prejuízo que outros causaram. E é isso aí. Assista a Roma, se você quer ser surpreendido. É claro que o melhor futebol italiano está dentro da Inter de Milão, o futebol mais ofensivo está dentro da Atalanta, o futebol com mais técnica está dentro do Milan, entre outros, mas é incrível esta Roma. Bom galera, o vídeo foi esse, desculpa ter ficado muito grande e valeu essa moral!